Nesse exato momento, nós somos uma grande família e uma grande corrente em oração. Antes de iniciar, quero estar orando pelos países Estados Unidos, Rússia e Japão, pelo terremoto de 8,8 e tsunamis de 4 metros de altura, né? Que Deus é de abençoar esses países, que é de olhar por eles. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai, nós estamos aqui, Pai, nesse momento, Pai, olhando e orando por essas pessoas, Pai. Esses países estão enfrentando esse movimento de terra, que é algo sobrenatural que o mundo está atravessando, essas adversidades, Pai. Olhe pelas suas famílias, olhe pelas suas pessoas, Senhor meu Deus. Pai, vem, Pai, com uma grande providência na vida deles, Pai. Olhe pela vida dos seus, nesses países, Pai. Estados Unidos, Japão, Rússia. Pai, e eu também, Pai, nós olhamos também pelo nosso país, pelo nosso Brasil, Pai. Nós também passamos por momentos também difíceis, né? Falta de emprego, falta de consciência dos nossos governantes, da parte governamental, que Deus é de olhar pelas nossas vidas, olhar pela nossa situação, olhar pelo que o seu povo brasileiro, que é um povo tão sofrido, um povo tão amado, mas mesmo assim, Senhor meu Deus, essas pessoas continuam unidas na presença de nosso Deus amado e querido Pai. Pai, ore também para essas pessoas, Pai, que todos os dias mandam mensagem, passando por dificuldades, para o seu celeiro, para as suas casas, Pai. Já não tem nem onde, Pai, conseguir, onde o Senhor ter seu mantimento, seu sustento, para suprir as necessidades de seus filhos, das suas esposas, Pai. Pai, olhe pela vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agora eu quero trazer a mensagem de Deus para você. Você está perguntando o barulho de chuva. Hoje eu estou no estado do Pará. Hoje está muito chuvoso, é diferente da minha cidade de Ribeirão Preto, que hoje amanhecia 11 graus. Mas esse é o nosso país, né, com diferença de estações e climas diferentes. Mas hoje Deus me tocou assim de uma forma sobrenatural agora nessa tarde, que é a hora da viração, a hora que Deus ia visitar Adão e Eva no paraíso. Horas antes de gravar essa mensagem para você, e Deus falou assim de que tem pessoas hoje enfrentando situações que ela não está entendendo o que ela está passando, ela não está compreendendo o que ela está vivendo. Eu quero trazer, antes da mensagem, eu quero trazer um testemunho de uma pessoa que me procurou hoje no WhatsApp, que ela já faz algum tempo que me acompanha nas redes sociais, e ela deixou esse testemunho e eu quero ler para vocês. A Mônica, ela por muitos anos, ela ficou afastada da igreja, do ministério que ela frequentava, por perseguições, por situações dentro da sua igreja, mas ela sempre foi uma pessoa que sempre creu e Deus ia fazer uma grande mudança na vida dela. E pela falta dela estar presente na igreja que ela frequenta, onde que ela congrega, ela começou a ter guerras espirituais tremendas na sua vida. Uma dessas guerras tremendas da sua vida foi que ela tinha um relacionamento de mais de 12 anos que ela se relacionava com um rapaz que ela já era casada, mas não eram casados ainda nem no cartório e nem também na igreja. Mas essas guerras espirituais veio de uma forma assim que ela não soube entender por discernimento espiritual, pelo fato que quando a gente não temos uma rotina diária, uma insistência, uma persistência na fé, quando a gente não tem uma rotina espiritual, nós temos esse ataque e nós não sabemos quando é ação do inimigo na nossa vida. Nós achamos que é a ação natural da vida, mas não são. Muitas das vezes são ação do próprio Satanás agindo na nossa vida. E a Mônica falando para mim esse relato que quando ela foi perceber que era um ataque espiritual, o seu namorado que eles falam, né? Como as pessoas no mundo falam, que ela percebeu que ele já estava apaixonado por outra pessoa, que ela já tinha uma ação, ela já tinha uma situação
já com outra pessoa, ela já estava se relacionando com outra pessoa, e eu vejo que dessa forma que que ele já estava envolvido com outra pessoa, e quando ela foi perceber que o rapaz já estava com outra pessoa, ela viu que seu relacionamento já estava a corda arrebentando. E quando ela viu que esse relacionamento já estava acabando, ela foi conversar com ele, foi a gota d'água para ele sair de casa e morar com essa pessoa. E ela encontrou uma serva de Deus, uma mulher de oração, fervorosamente, e falou para ela assim: você sabe por que você está passando esse momento difícil? Porque você abandonou, virou as costas para Deus. E Deus deixou Satanás trabalhar na sua vida para você ver o que é Deus na tua vida e como que Deus agia na sua vida. Uma falta de obediência, uma falta de discernimento espiritual, você deixou pessoas abalar sua fé, pessoas atingir tua meio de comunicação com Deus, porque nós estamos mais ligados com o barulho do mundo com o barulho da própria situação que você vivia. E você abandonou Deus, e Deus deixou o inimigo trabalhar na sua vida, como Jó, aconteceu com Jó, foi um teste na tua vida. Só que você não teve discernimento espiritual e não teve rotina espiritual, onde que você perdeu o seu relacionamento. E ela já começou a frequentar um pequeno grupo de oração na residência ao lado da casa dela, e Deus respondeu as orações dela por insistência e perseverança. E ela hoje, ela contando para mim que o seu marido hoje, depois de quase 2 anos afastado do lar, ele voltou para casa, pediu perdão e pediu reconciliação, e hoje eles são casados. Esse é o testemunho vivo, eficaz, que uma pessoa que me acompanhou, ouviu meus conselhos para ela orar, que eu falei para ela que a insistência quebra a resistência, e ela na rotina espiritual, e Deus abençoou. E ela falou que os meios que eu sempre falei para ela orar, Deus tocou, e ela conheceu o meu canal através de outra pessoa. Muito obrigado, Mônica, que Deus abençoe você e seu marido e a sua família hoje. Eu falo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós estamos aqui numa rotina espiritual diária, que nós temos que manter a insistência e a persistência, tem que ter uma doutrina pessoal de nós ter o hábito de orar todas as tardes. Eu falo para você na campanha de Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, há situações que nós vamos enfrentar, há situações que virá um ataque sobrenatural na vida, que muitas das vezes nós não sabemos por onde vem essa ação. Se a ação ela vem até por meios de pessoas conhecidas que Satanás acabou usando para setar nosso meio, nossa situação que nós estamos vivendo, para tirar nosso foco com Deus. E a rotina espiritual, ela acaba te aprimorando o teu ouvido a ouvir a voz de Deus, a ouvir e ver sinais que Deus há de fazer na tua vida. É onde que o inimigo, muitas das vezes, ele vai perceber que você tem uma grande vigilância, e às vezes essas coisas não vai te atingir porque você tem uma grande rotina espiritual com Deus. Você tem uma grande comunhão, você congrega, você dá testemunho, você, como fala, você tem o hábito de congregar, como Hebreus 10:25, que fala que quando nós temos o hábito de comunhar, quando nós estamos dentro da igreja, tem a comunhão com os irmãos, congregamos e nós mostramos a nossa experiência de fé com Deus, o nosso crescimento espiritual, nós fortalecemos não só nós, mas nós fortalecemos também nosso irmão, nosso amigo de fé que está dentro da igreja fraco, nós levantamos essa pessoa através do que? Da comunhão, da congregação, nós estamos todos unidos e falamos uma só voz, que é a fé, que é a perseverança em Deus. Voltando que Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, há tempo que você vai passar por adversidades, mas se você tem a rotina espiritual, se você tem o hábito, a rotina, não há diversidade. Tem muitas pessoas que estão ao redor, fala que você é fraco, mas para você é uma pessoa muito forte, porque você é uma pessoa escolhida de Deus, você é uma pessoa diferente de outras pessoas, porque você tem
o selo, você tem a marca de Deus na tua vida, você tem um propósito com Deus. Deus já te marcou desde antes de você nascer, Deus já te conhece você desde o ventre, como o próprio profeta Jeremias falava, que Deus já o conhecia desde o ventre da sua mãe. Então Deus já conhecia a sua vida, até mesmo onde você nascer, porque você já é uma escolhida, você é um escolhido de Deus, você já é uma pessoa separada das demais pessoas, porque você é uma pessoa importante para Deus. Não é que as outras pessoas não sejam importantes. As outras pessoas, ela tem que fazer a diferença, buscar através de oração, comunhão, congregar e ter uma habilidade de estar ouvindo a presença de Deus e vendo a presença de Deus na sua vida. Se você quer ter uma grande experiência com Deus, tenha o hábito de ler sua Bíblia, ler as Escrituras Sagradas, examinar os Evangelhos, ver como que teve a grande mudança. Um grande exemplo de fé, eu, eu admiro muito a vida desse profeta Moisés, que nasceu num lar hebreu, num lar que ouvia e falava da palavra de Deus, ouvia os feitos de Deus em cima da terra, já naquela época, e por causa da perseguição do faraó, ele acabou sendo colocado no rio e acabou parando nas mãos da princesa, onde que ele foi criado com toda a cultura e tradição dos egípcios, mas mesmo assim ele era uma pessoa selecionada, ele era uma pessoa diferente, ele era um escolhido de Deus. E quando ele teve a oportunidade de conhecer sua família hebreia, ele viu os feitos da fé, da perseverança, até em meio a grandes situações daquele tempo. O tempo de Deus, como Eclesiastes fala, o tempo de Deus, mesmo ele conhecendo todas as adversidades que os egípcios oprimiam os hebreus, ele viu como que a fé é importante, ele viu como a fidelidade a Deus, mesmo trabalhando no meio a escravos, ele viu que a fé, mesmo que nós somos oprimidos, nós aguentamos toda essa carga espiritual e sobrenatural sobre a nossa vida, como nós temos a perseverança, como mostra lá a vida de Moisés, que ele foi uma pessoa escolhida, ele foi uma pessoa separada. Aconteceu o que aconteceu na vida dele, ter que tirar a vida de uma pessoa no Egito e ter que fugir com uma pessoa criminosa, até por mesmo defender o seu povo, o seu próprio sangue, a sua própria nação. E aonde que ele saiu, ficou 40 anos fora do Egito, e quando ele conheceu lá no deserto o seu sogro Jetro, através das suas próprias filhas lá no poço, e quando ele já tinha se esvaziado, Deus olhando pela vida dele, Deus no seu tempo, olhando cada momento da sua vida, ele se esvaziando da toda a cultura, toda a tradição e toda a lembrança do Egito. Deus apareceu para ele no Monte Horebe, Deus apareceu numa sarça ardente que a consumia, que não a consumia, era um fogo sobrenatural, que o fogo era tão forte que ele foi se aproximando, e onde ele cobriu o rosto, ele ouviu: Moisés, Moisés, aqui é terra santa, tire as sandálias. E mesmo assim, ele foi até um certo ponto, até onde que ele pôde, é onde que Deus permitia, porque o sobrenatural de Deus, nós não estamos preparados carnalmente para suportar toda a magnitude de Deus, magnificência de Deus na nossa vida. E quando Deus falou com ele, falou várias vezes com ele, 2 ou 3 vezes com ele, lá no monte, ele viu que já estava preparado, que ele teria que abrir sua boca, e ele falou: Deus, meu Senhor, eu não sou uma pessoa preparada. Quem seria preparada? Falou que você tem um irmão chamado Arão. Essa pessoa vai ter seu mediador entre você e o faraó. E Deus ia trabalhar na forma sobrenatural na vida deles, e ele seria as pessoas que ia tirar o povo lá da opressão, que esse era o tempo. Tudo que eu falo para você, tudo tem seu tempo. Deus trabalha de uma forma sobrenatural, trabalha de uma forma que nós não entendemos, porque o tempo de Deus não é o tempo nosso, os anos de Deus é diferente do nosso tempo. E por isso é o que eu falo, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu trajeto. E voltando, quando Moisés viu que ele estava preparado, voltou, preparou seu irmão, preparou ele para falar com o faraó,
E ele sempre, todos os dias, todas as tardes, falando de Deus, falando da experiência com Deus e da fidelidade de Deus. A fidelidade é muito importante. Mas voltando, Deus será sempre Deus na tua vida. Tem muitas pessoas que falam que você é um derrotado, você é uma derrotada, mas na realidade você é uma pessoa escolhida por Deus. Deus tem grandes planos, Deus tem grandes projetos. Deus está te lapidando como uma joia mais rara, como uma pedra mais preciosa em cima da terra. Deus sabe todas as coisas na tua vida. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, é algo que humano algum vai conseguir compreender o tempo de Deus, os feitos de Deus em cima da terra. Nós nunca iremos entender de forma alguma que Deus tem na nossa vida, o que Deus planeja para o nosso crescimento espiritual aqui. Só Deus realmente vai saber o que Ele vai fazer na minha vida, o que vai fazer na tua vida. Então, Deus, quando fala em Eclesiastes 3, do verso 1, que há tempo para todas as coisas, tempo para colher, tempo para plantar, tempo para semear, tempo para chorar, tempo para rir. Quando ele fala pares, lá em Eclesiastes, porque é o tempo cíclico, é o tempo que ele faz a rotina, ele faz a rotação desse mesmo movimento. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de tristeza. São pares, porque onde tem o lado ruim, mas tem o lado bom, e tem o lado ruim, tem o lado bom. E Deus trabalha dessa forma até pela nossa própria maturidade espiritual, tem a nossa também maturidade terrena, porque Deus quer nos preparar para nossas adversidades, porque nós vivemos um mundo que nós não vivemos sozinhos, nós vivemos com pessoas, e pessoas estão alinhadas com os planos e os propósitos de Deus, e outras pessoas não estão. Essa é a mensagem de hoje, essa é a mensagem que Deus me mandou. Se você ouviu o barulho de avião, chuva, cachorro, portas abrindo, porque eu estou em uma residência e a gente não tem um local ainda definido ainda para fazer as gravações. Espero daqui logo, em tempos pequenos, estar em Ribeirão novamente, tendo um local onde que não temos ruído, que temos um fundo, até mesmo um fundo musical nos momentos de orações. Desde já agradeço você. Eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas esse conteúdo. Aqui não falamos de igreja, de placa de igreja. Aqui nós falamos de Deus e da sua palavra. Aqui eu estou todas as manhãs às 6h15 da manhã, a meio-dia, às 18 horas e à meia-noite com o quarto de guerra, trazendo em médias de conteúdos voltados para o relacionamento. Que Deus é de abençoar você, que você seja um servo que possa fazer algo aqui na obra de Deus aqui na terra. Compartilhe com o máximo de pessoas nos seus contatos, nas suas redes sociais, nos seus stories, até nos grupos de Facebook e outras plataformas digitais. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é um conteúdo bom, que outras pessoas possam ouvir em algum momento oportuno. Se inscreva se você quer que eu ore por você todas as manhãs, tardes e noite. Se inscreva no canal, acione o sininho para vocês receberem as notificações do canal, que eu possa estar orando por você todos os dias. E desde já agradeço a você, e às 8 horas hoje eu estarei ao vivo no podcast, tá bom? E depois estarei à meia-noite deixando uma oração para você lá no quarto de guerra, uma campanha que a gente está fazendo para o seu relacionamento, quem está namorando, é casado ou é noivo, acompanhe à meia-noite. Que Deus abençoe você hoje, amanhã e sempre.